Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu preciso informar que amanhã as inscrições para o nosso seminário teológico vão se encerrar, tá? O seminário Querigma, que é o seminário da Igreja Batista Atitude, é um seminário que aqui no Espírito Santo é oferecido em formato online. São 3 anos de curso e o foco dele é levantar líderes expressivos para o reino de Deus. Então, se você sente da parte de Deus que Ele te chama, para se capacitar mais profundamente no conhecimento teológico, no serviço no reino de Deus, você pode fazer sua inscrição no seminário e se engajar nessa grande obra. O seminário não é para quem quer ser pastor, é para quem quer se capacitar para liderar com êxito no reino de Deus. Para isso é necessário, claro, cada vez mais conhecimento. Isso é muito importante. Então, se você se sente movido a isso, você precisa fazer a sua inscrição. Então, corre, faz contato com a secretaria, pelas redes sociais, mas faz a tua inscrição, porque amanhã a gente vai estar encerrando, tá bom? Então, é um seminário assim muito prático, muito direto, e é suficiente para te capacitar, para ter êxito, seja qual for o chamado específico que Deus confiou a você. Perfeito, queridos? Já formamos muitos aqui em Vitória, e formaremos muitos outros nessa grande ferramenta de transformação. Eu quero ler com você Lucas 5, de 1 a 11, e diz assim o texto: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? O tema dessa palavra é pescadores de homens. E esse texto tem o seu paralelo, tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos e também de João. E nessa série dos 35 milagres de Jesus que estão descritos nos Evangelhos, esse é o 3º milagre. E acontece no Mar da Galileia. É conhecido como a pesca maravilhosa. Mas, na verdade, apesar de uma pesca maravilhosa, de um milagre extraordinário ter acontecido nesse relato, esse texto não é sobre o milagre. Esse texto não é sobre essa pesca maravilhosa. Esse texto é sobre o chamamento dos primeiros discípulos de Jesus. Quando você lê Lucas até o capítulo 4, você percebe que Jesus inicia o seu ministério e ele começa essa expansão do reino de Deus sozinho. Era ele que ensinava, era ele que pregava, era ele que curava, era ele que fazia tudo. Mas agora, no capítulo 5, ele está montando o seu time. Ele está selecionando a sua equipe. Ele está levantando a sua seleção, o seu grupo,
a sua equipe, o seu time, aqueles que preencheriam os critérios para serem discípulos, para serem aqueles que o seguiriam e participariam dessa grande missão. Na verdade, queridos, Jesus está aplicando testes específicos para ver quem que poderia se adequar a esse chamado de ser um discípulo de Cristo. Esse texto nos ensina que ser um discípulo de Cristo não é para quem quer, mas é para quem pode. É para quem preenche os critérios, é para quem preenche os pré-requisitos. Ele não está falando de ser membro de uma igreja, ele não está falando de abrir uma célula, ele não está falando de servir em alguma área de um contexto eclesiástico, ele está falando de ser um discípulo de Cristo, um discípulo genuíno de Cristo, um embaixador do reino de Deus. Então ele começa a montar a sua equipe. Na verdade, Jesus, quando está ensinando, ele está dizendo: eu quero ver quem é quem. Eu quero ver quem é seguidor e quem é discípulo. Porque para me acompanhar só tem um perfil que eu procuro, e é um perfil de pessoas que querem ser pescadores de homens, de pessoas que querem ser embaixadores do reino de Deus, que querem fazer a diferença nesse mundo. E o texto conta que Jesus está naquela praia lotada, é muita gente, é tanta gente que estava difícil de conseguir fazer com que a mensagem chegasse a todas as pessoas. Então ele olha para o mar e ele vê os barcos à margem e ele diz: ô Pedro, você me empresta teu barco? Eu vou precisar entrar na água e eu vou aproveitar a amplificação das ondas do mar para que aquilo que eu estou dizendo possa chegar a mais pessoas. Então ele entra e ele vai agora, ele está no mar, ele está dentro do barco e ele continua o seu ensino. E nesse ensino, o foco não está no milagre, o foco está no chamamento, nos testes, nas características que ele estabelece para que alguém seja um discípulo de Cristo. E queridos, esse texto tem tudo a ver com a nossa vida. Sabe por quê? Porque geralmente, em muitos momentos, o nosso foco está nos milagres. E o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Milagres já estão acontecendo nesse domingo, eu não tenho dúvida disso. Mas você não pode depender de milagre para ser um discípulo. Você não pode depender da bênção para estar firme na fé. Você não pode condicionar a tua fé a uma porta aberta ou fechada. Um discípulo de Cristo é aquele que permanece fiel no dia do milagre e no dia que a porta se fecha. Ele é discípulo na alegria, ele é discípulo no sofrimento. Ele é discípulo o tempo inteiro. Porque a única condição que ele aplica na sua vida para se manter como um discípulo de Cristo não é o que Deus faz, mas é o que ele já fez. Ele já morreu na cruz, ele deu passaporte para o céu, ele nos deu uma missão. E nós apenas respondemos ao que ele já fez. E por isso, eu quero te fazer uma pergunta inicial. Você é um discípulo de Cristo? Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja. Não estou perguntando se você serve alguma área dessa igreja, estou perguntando se você é um discípulo de Cristo, genuíno, verdadeiro. Se você já assumiu o teu chamado para ser um pescador de homens, para ser um avivalista desse tempo, para ser alguém que vai abençoar gerações com aquilo que você faz hoje. Será que você é? Porque nesse texto, Jesus está fazendo uma diferenciação. Quem é seguidor e quem é discípulo. É uma palavra de maturidade. E maturidade cristã é sobre o momento em que eu paro de focar no que Deus pode fazer por mim e começo a focar naquilo que eu devo fazer por Ele, naquilo que Ele espera da minha vida, naquilo que eu preciso viver. E esse texto nos ensina sobre muitas características dos discípulos de Cristo, dos pescadores de homem. Primeiro, eu aprendo nesse texto que os pescadores de homem vivem uma fé prática. Diga, uma fé prática. Nos versos 3 e 4, nós temos o relato de que Jesus entrou em um dos barcos e ele ensinou o povo. Mas no verso 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. O que Jesus diz é: aqui, a teoria acabou, está na hora da prática. O culto de domingo acabou, está na hora de viver a segunda-feira, baseado no que recebeu. Está na hora de sair da teoria para a prática. Por quê, pastor? Porque a vida cristã se vive na prática.
Nós só vivemos o evangelho quando nós saímos da teoria para a prática. Não tem uma outra forma de viver. A questão não é o quanto sabemos de Bíblia. A questão é o quanto nós vivemos de Bíblia. É o quanto nós aplicamos de forma prática na nossa vida. O que muda a nossa vida não é a liturgia que nós entregamos no domingo, mas é a aplicação prática da fé que nós professamos dentro da igreja. É quando nós não apenas edificamos a nossa fé numa celebração como essa, mas nós manifestamos ela quando saímos daqui. A vida cristã não é sobre o que recebemos no domingo, mas sobre o que fazemos na segunda-feira. É sobre como nós vivemos. A vida cristã não é sobre o que a gente sabe, mas sobre o que a gente faz com o que sabe. Deixa eu te perguntar, o que é que você está fazendo com aquilo que Deus já derramou sobre você? O que é? Afinal, a fé sem obras é morta. Como assim, pastor? Não adianta saber que o salário do pecado é a morte e não largar uma vida de pecado. E não sair de ambientes indevidos, de relacionamentos desconectados da vontade de Deus, de práticas, pensamentos, de uma mentalidade que é conivente com o pecado, com o sistema desse mundo que é dominado pelo reino das trevas, que jaz no maligno. Não tem como. Não adianta a gente saber que o pecado mata, que o pecado realmente é algo destruidor. Nós precisamos abandoná-lo. Nós precisamos nos afastar. Queridos, não adianta a gente saber que o nosso Deus é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão, mas nós vivemos uma vida onde dependemos apenas da força do nosso braço, nós não dependemos de Deus. E nós vivemos uma vida limitada, controlada, onde eu não posso ser um dizimista fiel, eu não posso ser um ofertante liberal, eu não posso abrir mão de tempo para algumas coisas da minha vida, para investir tempo naquilo que é importante para Deus, porque eu estou sempre fazendo conta, eu estou sempre preocupado de perder alguma coisa, porque eu estou abrindo mão de algo muito importante para mim, então eu vou vivendo de acordo com a minha provisão e não com a provisão de Deus. Não adianta, a minha fé tem que ser prática. Não adianta nós sabermos que somos chamados a fazer discípulos e não fazer. Todo mundo sabe, todo crente sabe que o justo viverá pela fé. Que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Nós sabemos disso tudo, mas a pergunta que eu faço é, você vive pela fé? Ou você sempre espera Deus colocar o chão para você dar o passo? Ou você sempre espera Deus realizar o milagre para então você obedecer? Isso não é fé. A fé é quando Deus fala vai, você não vê nada. E quando você vai, Ele começa a mostrar o caminho. Não tem uma outra forma. Será que a nossa fé é prática? Inclusive, a desgraça do evangelho é o cristão teórico. É aquele cristão que professa algo com a boca, mas não aplica na prática. Você sabe que uma das questões que mais descredibiliza a igreja é o fato de alguns crentes não viverem aquilo que pregam. Já deve ter convidado alguém para a igreja que falou assim, aqui, se for crente que nem aqueles que eu conheço aqui, não quero ficar perto não. Não é da atitude esse crente, que o crente da atitude é posicionado, né? É homem de Deus, é mulher de Deus, né? Assim, todo mundo faz negócio com ele, porque ele honra o que fala, né? É sim, sim, não, não, não tem meia palavra, né? É isso aí, mas você já ouviu isso? Você já ouviu isso? É uma verdade. E aqui eu não estou falando apenas de uma vida de pecado, mas uma vida sem brilho. Sem o poder de Deus, sem os milagres de Deus, sem a unção de Deus, sem as pessoas perceberem que é uma manifestação sobrenatural, que o que a gente vive não é normal, é sobrenatural, porque não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. Será que nós vivemos isso? Ou será que nós temos dificuldade com algumas coisas? Porque só existem dois tipos de pecados. O pecado de comissão, que é fazer o mal, e o pecado de omissão, que é deixar de fazer o bem. É o que Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que ele está dizendo é, se você sabe que Deus espera de você alguma coisa, alguma atitude, e você não tem essa atitude, você está pecando. Você está desagradando a Deus. Você não está fazendo o que tem que fazer. Todo cristão sabe que deve ser um fazedor de discípulos. A pergunta é, você está fazendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que vai para o céu? Porque você conectou essa pessoa com o evangelho. Acabou o primeiro semestre. Já está acabando o primeiro mês do segundo. E aí? Quem está indo para o céu por causa da sua vida?
A gente fala da visão da igreja, né? Às vezes fala assim, pastor, mas a atitude pensa assim, ganhar todo mundo, é o tempo inteiro, irmão, não é atitude não, é a Bíblia. É a Bíblia que diz que todo cristão ou é um fazedor de discípulos, ou ele está assim, meio desalinhado com a vontade de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma de viver o evangelho. O Senhor não morreu por mim na cruz para eu tocar guitarra, irmão. Ele morreu por mim para eu fazer discípulos, irmão. E a gente às vezes vai confundindo as coisas, nós vamos reduzindo o chamado de Deus para a nossa vida a coisas muito pequenas que a gente domina. Se você domina o que você está fazendo para Deus, então você não está no centro da vontade de Deus, irmão. Se você não está numa zona de desconforto diária, aonde se Deus não fizer, você está perdido, você nem começou a viver a vontade de Deus ainda. Porque o cristianismo não é confortável, não. Se você quiser algo confortável, não é o cristianismo que você quer. Só que no meio desse desconforto, nós desfrutamos de uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós temos o Emanuel, que é o Deus conosco. Nós temos o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos Maranata, Ele voltará para me buscar. Nós temos um Deus poderoso que cuida da gente. Mas quando a nossa fé é prática. Mas quando a gente coloca em prática, em andamento, nós temos que fugir dos discursos prontos, irmãos, e temos que ir para a aplicação prática. Todo mundo sabe de cor que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Todo mundo sabe disso. A questão é, nós estamos fazendo? A gente está negando a si mesmo? Nós estamos seguindo de fato a Ele? Será que nós estamos vivendo isso? Irmão, o crente tem que ser prático. Fala para o teu irmão, irmão, você tem que ser prático. Tu está na teoria demais, irmão. Tem que ser prático. Assim, e tem que ser mais simples. Tem que ser mais simples. Nós estamos com um projeto revolucionário. O que vai acontecer, pastor? Avivamento na tua casa. Tu vai ganhar parente teu, amigo teu, trabalho. Como, pastor? Você vai abrir tua casa por 4 semanas para o Casa de Fé. 60 minutos por semana. Você acha que você tem que dominar a teologia bíblica para ganhar ele para Jesus? Não, você tem que falar, vamos lá para casa que eu vou orar por um milagre na sua vida. Simples. 4 semanas. E Deus faz algo grande. Será que você pode tornar prática a tua fé? Ou será que você vai continuar focando em um monte de coisa, um monte de detalhe, que até tem a sua importância, mas são muito menores do que o projeto maior que o Senhor tem para você? Nós precisamos de uma fé prática. Segundo, eu aprendo nesse texto que os pescadores de homem têm disposição para servir, até mesmo nos piores dias. Olha os versos 2 e 3 aí. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Querido, vamos entender o que está acontecendo aqui. Pedro e os filhos de Zebedeu não eram apenas pescadores, eles eram empresários do ramo da pesca. Quem é que entende de pesca? Quem? O empresário do ramo, então, ele é o cara, né? Ele é o cara. E o texto conta que eles foram pescar no mar da Galileia e passaram a noite inteira naquele mar. E quando eles voltaram, não é que pescaram pouco, eles não pescaram nada. Você é especialista nisso, você só não conseguiu o resultado daquilo que você é especialista. Você ficaria frustrado? Eu ficaria, irmão. Tu é atacante, tem que fazer gol, não faz gol há 5 jogos. Irmão, frustrado, tristeza, complicado, não está funcionando. Para piorar, eles chegam na praia com o barco e as redes vazias e tem uma multidão na praia, todo mundo assistindo o fracasso deles. Porque assim, na hora da vitória não tem muita coisa, mas na hora do fracasso, irmão, o que vem de gente para celebrar o fracasso, é assim, né? Um monte de gente. Ué, Pedro, o que houve? Teve peixe hoje não, Pedro? O que aconteceu? E aí, como é que vai ser? Irmão, coisa feia. Estava complicado. Então eles já tinham tirado o barco da água,
Os barcos já estavam agora na areia, barco pesado de madeira, não tinha tecnologia naquela época não, uma trabalheira. Você já está frustrado, já está desanimado, está cansado, tem que carregar barco, e agora estão lavando as redes sem ter pescado nada. Pensa num dia difícil, irmão, para Pedro. E aí aparece Jesus e fala: Pedro, vem cá, tem como colocar o barco de volta na água aí? Eu vou precisar pregar para esse povo aqui, eu vou precisar assim de um espaço maior. Dá para você empurrar ali? Tá pesado, né? Ajuda aqui, ô filho de Zebedeu, vem cá, ajuda aqui. Vamos lá, ajuda aqui. Aqui, e fica aí, porque assim, depois vai ter que tirar o barco. Então, se você achou que você ia para casa dormir, descansar ou se esconder depois dessa noite, vai ficar mais umas horinhas aqui. O que Jesus estava perguntando é: Pedro, você tem disposição para me servir até mesmo no teu pior dia? E sabe qual a resposta de Pedro? Estou aí, conta comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é você nos seus piores dias? Como é que é o teu serviço nos teus piores dias? Porque todo mundo tem um dia difícil. De repente você está no teu pior dia, na tua pior semana, no teu pior ano, não sei. Mas a pergunta é: como é que está o teu serviço a Deus? Você está com prontidão para servir? Você tem disposição para servir? Ou você tira o teu nome da escala? Ou você diz: Deus, não conta comigo não, hoje eu não vou à igreja. Sabe, Deus, eu não vou ler a Bíblia essa semana não, tem muita coisa para fazer. Sabe, Deus, eu não vou continuar segurando a onda no namoro não, porque assim, não está valendo a pena, as coisas não estão bem, está complicado. Quem é você? Você continua servindo de todo o coração nos teus piores dias? Ou você condiciona o seu serviço às circunstâncias? É a pergunta que eu faço a você, e esse texto nos ensina isso. Sabe quando você perde um contrato importante na tua empresa? Sabe quando você toma uma chamada no teu trabalho? Sabe quando você perde o teu emprego? Sabe quando teu cônjuge fala um negócio que te machuca? Sabe quando você recebe um diagnóstico que você não esperava? Sabe quando você tem uma reviravolta financeira desesperadora? A pergunta que eu faço é: nesse dia, como é que é o teu serviço a Deus? Porque a nossa fé é provada nos dias difíceis. Nós provamos se somos ou não somos discípulos de Cristo genuínos, principalmente nos nossos piores dias. Quando parece que o céu está cerrado, está fechado, que as portas se fecharam, que não está nada dando certo, está tudo dando errado. Irmão, se você é fiel a Deus, aprenda uma coisa: nada dá errado, tudo coopera para o seu bem. E às vezes o melhor que podia acontecer é esse namoro terminar, porque está evitando um divórcio no futuro. O melhor que podia acontecer é você perder o emprego mesmo, que você vai entender que teu chamado é para ser um baita empresário, você vai se reinventar, você vai virar o melhor empresário do ramo. Às vezes tinha que acontecer mesmo você se retirar dessa liderança mesmo, desse ministério, que você estava no ministério errado. Você era um guitarrista mais ou menos, e Deus tem um chamado pastoral para você. Então, querido, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. É exatamente nos piores dias que a nossa fé é colocada em xeque. E Pedro diz: eu estou à disposição para servir. Eu não estou no meu melhor dia, eu me sinto um fracassado, todo mundo está assistindo o meu fracasso. Não tem peixe, não tem venda, se não tem venda, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não tem empresa, não tem sobrevivência, a coisa está feia, mas se o Senhor espera que eu te sirva hoje, eu vou te servir. Deixa eu te fazer a pergunta: você age do mesmo jeito? Será que é isso? Às vezes, quando falo do que a gente vive na atitude, às vezes falo assim: pastor, mas vocês são muito intensos, mas é muita coisa, é muito trabalho, é muito serviço. Irmão, eu queria que você entendesse que a igreja não é uma empresa ou uma simples instituição. A igreja é a esperança do mundo, irmãos. Se a igreja não estiver trabalhando ativamente, intensamente, fica tranquilo, o inferno está. O inferno não dorme, não tem férias no inferno não, irmão. Não tira folga não. Não tem day off, não. Não tem não, irmão, eles não param. E deixa eu te falar uma coisa: não existe vácuo no mundo espiritual. Todo território que não for ocupado pelo reino de Deus vai ser ocupado pelo reino das trevas. E é por isso que o nosso DNA é crescer, é avançar, é conquistar novos territórios. Aonde Deus estiver agindo, a gente se junta a Ele. Nós precisamos avançar. É isso, é a igreja de Cristo. O tempo inteiro Jesus está fazendo o mesmo que fez com Pedro. Vem cá, você pode me emprestar teu barco? Você pode me servir com intensidade hoje? Você pode abrir a tua casa para ser um facilitador do Casa de Fé? Você pode abrir a tua casa para uma célula, você pode dar o seu melhor?
Você pode, independente do que está acontecendo, se dedicar. Querido, eu te pergunto, será que você pode dar mais de si nessa obra do avanço do reino de Deus? Será que você pode se engajar mais? Será que você pode fazer isso? O que eu quero dizer é que essa cidade, esse estado e essa nação não serão transformados pela nossa preguiça, mas serão transformados pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. E isso é muito sério, é muito sério. Nós precisamos trabalhar. Pelo que você está trabalhando, querido? Só para trocar de carro? Só para morar num lugar melhor? Só para viajar para o lugar que você quer? Ou será que você está trabalhando intensamente para o reino de Deus avançar? Eu queria que você entendesse que Jesus está às portas, irmãos. Ele voltará e ele não vai demorar. Aquele que vem virá e não tardará. Ele virá. E ele não vai perguntar quanto você ganha. Ele não vai perguntar com quantos anos você chegou ao primeiro milhão. Ele não vai perguntar qual é o carro que você dirige e nem a metragem do apartamento que você mora. Ele vai perguntar, legal, você está no céu, mas quem está aqui por causa de você? Ou será que você viveu só para si? Você viveu focado em ir para aqueles lugares em que você compra a carne que custa $500 e coloca ouro em cima da carne. Legal, né? Sabe o que é legal mesmo, irmão? É pisar nas ruas de ouro que ele está preparando para nós lá na eternidade. Esse ouro eu quero. Eu não estou dizendo que está errado você comer a carne boa, não. Está errado se não me convidar, né? Sim, né? Mas assim, nós podemos fazer isso tudo, se nós estivermos com o reino em primeiro lugar. Às vezes eu falava com o irmão, pastor, não sei e tal. Eu falei, irmão, tem 6 anos que você está na igreja. E você ainda não floresceu nessa igreja. Pastor, mas é muito intenso, é muita coisa e tal. Eu falei, cara, Deus não chama desocupado, não. Aí falou assim, pastor, vocês têm as frases prontas, né? Eu falei, é mesmo, a gente tira da Bíblia essas frases prontas. Porque quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele estava fazendo o quê? Estava com o pé para o alto no deserto? Ele estava pastoreando as ovelhas de quem? De Jetro, do sogro. Quando ele chama Amós para o seu ministério profético, Amós estava assistindo Netflix, irmão? Estava não. Amós estava pastoreando ovelhas. Quando ele chama Davi, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, os irmãos dele estavam curtindo lá, né? Tomando café da tarde. Davi estava onde, irmão? Pastoreando as ovelhas do pai. E quando ele chama os seus primeiros discípulos, eles passaram a noite inteira trabalhando, estavam limpando o barco, limpando rede. E ele disse, no meio dessa frustração e desse monte de ocupação que vocês têm, conta para pagar, problema com o filho, problema no casamento, desafio na família, um monte de coisa, luta na saúde, será que você pode me servir? Pastor, vou esperar um momento melhor. Não vai chegar. Estou te avisando. Vou esperar terminar a faculdade, depois você vai querer terminar a pós. Aí depois o mestrado, depois o doutorado, depois o pós-doutorado. Aí você vai ser astronauta da NASA, Jesus vai voltar e você vai entregar para ele aquilo que você fez nessa terra. Sabe o quê? Nada. Você vai entregar os seus frutos para ele. Nada. Porque você viveu para si, para os seus objetivos, para os seus sonhos, para os seus projetos, e você esqueceu dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. Queridos, isso é muito sério. As ocupações não vão se acalmar. Vai só intensificar, irmão. Você casa, depois tem filho, depois tem que pagar faculdade de filho, escola de filho. Irmão, não para, irmão. Só que a gente está querendo resolver tudo para depois fazer o que Deus quer. Sabe o que vai acontecer? Você não vai resolver tudo e nem vai fazer o que Deus quer. É isso que vai acontecer. Tem alguém entendendo, gente? Sabe quem Ele quer? Pessoas que têm disposição para servir em qualquer momento. Será que Ele encontra alguém assim nessa noite? Em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que os pescadores de homem são aqueles que decidem obedecer a Deus, mesmo sem entender. Tem alguém aqui que está buscando entender algo que Deus está fazendo na vida? Tem alguém? Deixa eu te falar, você está errado. Se ficar procurando entender, você vai esquecer do principal, que é obedecer. E tem coisa que a gente não vai entender não, irmão. Não vai entender não. Talvez um dia. Mas quem fica esperando Deus mostrar tudo para saber se vai obedecer, nunca vai obedecer e também nunca verá o tudo. Sabe como é que Deus faz? Primeiro, a gente dá o passo, depois Ele coloca o chão. A revelação de Deus aumenta
conforme a progressão da nossa obediência. A gente vai obedecendo, ele vai sinalizando, ele coloca mais um degrau. Se obedece, ele coloca outro degrau. Se dá o passo de fé, ele coloca outro degrau. Quando você vê, você está onde ele planejou. Deus não conta a história toda, não. Se ele contasse para José que ele ia passar 13 anos sendo traído pelos irmãos, sendo escravo, prisioneiro, tudo, você acha que José ia querer ser governador do Egito? Ele ia falar, Deus, escolhe outro. Se ele contasse para Davi que ele ia ter que matar Golias, ia ter que fugir de Saul, ia passar um perrengue gigante, ele ia falar aqui, pode ungir outro, não? E se Deus te contar como é que vai ser teu processo todo, você fala, Deus, por favor, pode ser outro, está tudo certo. A gente vai desistir antes de começar. Então Deus não mostra não, irmão. O que ele mostra é o seguinte, eu morri por você, te dei o passaporte para o céu, eu estarei com você até a consumação dos tempos, e eu estou preparando moradas celestiais para você. O restante você só vai acessar pela obediência. É só assim, é o resumo do Evangelho, da Bíblia, Gênesis, Apocalipse. Mesmo sem entender, olha o que acontece nos versos 4 e 5. Jesus disse assim, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Irmãos, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, não é que eu não vi o que aconteceu essa noite não, mas eu quero que você volte para o mesmo lugar da sua maior frustração. E Pedro, naquele momento, ele tem uma escolha. Ou ele vive pela força do argumento, ou ele vive pela força da obediência. E ele ensaia uma argumentação, ele fala assim, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, minha empresa de pesca é a maior da região. Eu conheço esse mar nos mínimos detalhes, eu passei a noite inteira, não tem peixe no mar. Eu não pesquei nada, não é que eu pesquei pouco não, Jesus, eu não pesquei nada. Só que parece que no meio dessa conversa, Pedro cai em si. Ele percebe que ele não está diante de um homem legal. Ele não está diante de um cara assim qualquer, que fala umas frases bonitas. Ele está diante do Deus encarnado. Ele estava diante do Messias prometido, do Galileu. Ele estava diante do Jeová Jirê, do Jeová Rafá, do Jeová Tsequenu. Ele estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do dono de toda a glória, do Deus que vence morte, que vence enfermidade. Não era qualquer um. Aí ele fala, cara, eu estou falando besteira, né? Aí ele fala, mas porque és tu que está dizendo isso? Então eu vou lançar as redes. Ele desistiu de tentar entender e ele decidiu obedecer. Foi o que ele fez. Sabe, queridos, a geração de discípulos genuínos de Cristo é aquela que obedece a Jesus mesmo quando isso não faz sentido algum. Mesmo quando isso te força a sair de uma zona de conforto. Pedro até ensaiou uma argumentação, mas ele decidiu obedecer. O problema de muitas pessoas é que a força da argumentação é maior do que o desejo pela obediência. E por isso, na vida de muitos servos de Deus, a pesca maravilhosa não aconteceu. Porque ainda estão argumentando, ainda estão questionando, ainda estão confabulando e dialogando. Deus não está aqui para dialogar comigo, com você. Ele está aqui para que nós o obedeçamos, porque o discípulo obedece. E porque obedece, vê coisas sobrenaturais acontecendo. Mas hoje as pessoas têm muita dificuldade de seguir ordens, né? De seguir instruções. As pessoas são altamente questionadoras, desobedientes. Há uma raiz de insubmissão na humanidade. As pessoas reclamam no condomínio, reclamam na escola, na faculdade, na empresa, no futebol, na igreja, na célula. É o tempo inteiro. Mas quem perde tempo com os questionamentos não consegue desfrutar das promessas, irmão. Dos milagres. 40 anos questionando no deserto, não viram a terra prometida. Só tiveram 2 que não questionaram. Você lembra o nome deles? Josué e Caleb. Porque quem obedece ao invés de questionar, possui a promessa, irmão. Possui a promessa. Você é um questionador, é alguém obediente. E sabe o que há de mais interessante na obediência? Quando Pedro diz, porque és tu quem está dizendo, ele está dizendo assim, a partir do momento que eu decidi obedecer, Jesus, a conta agora está contigo.
Se eu for para o mar e não tiver peixe, quem passa vergonha é o Senhor. Se eu voltar para a praia novamente sem nada, vão cobrar o Senhor, não vão me cobrar não, porque eu estou debaixo da tua ordem. E querido, esse é o privilégio da obediência. Quando você obedece a Deus, você diz: Deus, eu não dependo mais da força do meu braço, agora eu dependo do teu poder. E o poder dele é o maior poder que existe nessa terra. Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe quando o poder dele opera em nós? Quando nós obedecemos. A gente pede e imagina algo. E o poder dele vem e faz além do que nós pedimos e imaginamos. Eu não sei o que Pedro achava que ia acontecer naquele mar. De repente pegar alguns peixes, mas não uma pesca maravilhosa. Não a pesca mais abundante que já aconteceu no mar da Galileia. Ele não imaginava isso, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem sido obediente? Você tem feito a sua parte? Obedeça a Deus. Ninguém se arrepende por obedecer a Deus. Pague seus impostos. Seja justo com as pessoas, seja fiel à tua família, trabalhe com dedicação no reino de Deus, faça as coisas do jeito certo, persiga a justiça e o que é correto, não fale mal das pessoas, não pague o mal com o mal, faça o que é justo, o que é correto. Ninguém se arrepende por obedecer a Deus, ninguém. Sabe o que é desobediência? É assumir totalmente a responsabilidade sobre as consequências das nossas decisões. Mas sabe o que é obediência? É dizer para Deus: o Senhor assume as consequências das decisões que eu vou tomar. Eu estou mandando o boleto aí para o céu, Deus. Estou mandando para aí. É o Senhor que vai pagar a conta. Porque o Deus que aponta é o Deus que paga a conta, né, irmão? É Ele que faz assim, é o nosso Deus. Pastor, eu nunca vi uma pesca maravilhosa assim na minha vida, porque talvez você nunca tenha obedecido como poderia. Mas se você decidir obedecer, se prepare, porque o que está para acontecer é algo muito grande, eu não tenho dúvida disso. Obedecer sem entender. Tantos milagres aconteceram assim. Nas bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, ele chega numa festa de casamento e falta o quê? Vinho. Ele chega para os serviçais e fala assim: pega aquelas talhas de pedra, enche-o de água e leve até o mestre das cerimônias. Ninguém pergunta assim: Jesus, está faltando vinho, vou botar água para quê? Ninguém pergunta não, irmão. O que eles fazem? Obedece. E no caminho da obediência, a água se transforma em vinho. Porque a chave que destrava os milagres é a obediência, irmão. É a obediência. 10 leprosos chegam até Jesus e dizem: Jesus, pelo amor de Deus, tem misericórdia da gente. E ele fala: tá bom, pode ir até o sacerdote. Eles já tinham sido curados, irmão? Não. Ninguém perguntou: Jesus, mas a gente não foi curado, vamos até o sacerdote para quê? Eles simplesmente foram. E no caminho até o sacerdote, eles foram curados. Porque a obediência abre os céus sobre a nossa vida, irmão. Tem milagre que não aconteceu porque não houve obediência. Obedeça mesmo sem entender. Tem até uma música, né? Mesmo sem entender. Você conhece, né? Não vou cantar toda não, porque você não pagou o suficiente para isso. Irmão, para de procurar entender. Decide obedecer. Deus não está te chamando para mudar o mundo, não. Deus está te chamando para abrir a sua casa. Deus está te chamando para ganhar uma pessoa para Jesus. Deus está te chamando para interferir na história de alguém. Deus está te chamando para deixar tantos projetos que você tem em segundo plano e dizer: Deus, o teu reino está em primeiro lugar. Enquanto eu cuido do que é teu, o Senhor cuida do que é meu. O Senhor cuida, é princípio. Deus não quebra princípios, quem quebra é a gente. E o princípio que eu quebro, me quebra. Nós precisamos viver os princípios da palavra. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que os pescadores de homens sempre direcionam a glória das conquistas para Deus. Nos versos 8 a 10, o texto conta que quando aquela pesca absurda acontece, uma pesca tão grande que as redes começam a se romper, ele olha para o barco do lado e fala: por favor, vem aqui. E aí vem o barco e começa a encher as redes daquele barco, os barcos começam a afundar, e ele fica assim: meu Deus, o que é isso? O texto conta que Pedro não sai do mar e vai celebrar a conquista não. Sabe o que ele faz? Ele sai do mar e se prostra diante de Jesus. Ele diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador.
O que aconteceu ali não é normal. Eu passei a noite inteira, não tinha peixe, mas agora tem. Porque a tua mão que me guiou até aquele mar e que fez com que os peixes pulassem no nosso barco. Foi assim que aconteceu. Vamos fazer aqui um lembrete do que aconteceu antes? Momentos antes, Pedro estava humilhado na frente das pessoas pela pesca fracassada. Agora, ele que decide se humilhar diante de Jesus na frente das pessoas para dizer: o que aconteceu não é porque a minha empresa é a melhor do ramo, não é porque eu sou o melhor pescador, não é porque eu usei a melhor estratégia, não. O que aconteceu é porque a mão do Senhor estava sobre as nossas vidas. A glória é dele, a honra é dele. Quem fez o milagre foi ele. Eu só obedeci. Tudo é sobre ele, tudo é sobre ele. Não é sobre Pedro, não é sobre Tiago, não é sobre João, não é sobre atitude, é sobre ele, irmão. É sobre ele. Sabe o que ele fez? Ele direcionou a glória das conquistas para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. As tuas conquistas, você tem dado crédito a quem? As pessoas sabem que foi ele que fez? Outro dia eu vi um jogador de futebol, que inclusive foi até meu atleta, na época do Fluminense, o William, do Vitória. Era artilheiro do Brasileiro até agora, não sei se ainda é, acho que não é mais não. E passou um vídeo, rodou o Brasil o vídeo. Irmão, ele só falava de Deus. A glória de Deus, foi ele que fez, foi ele que fez, foi ele que fez. Não tem nada do William não, irmão. Não tem nada do William não, a glória é dele. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos a glória pra gente. Nós queremos os tapinhas nas costas, nós queremos os seguidores, nós queremos as honras públicas. Nós queremos que os nossos nomes sejam citados. Nós queremos ser presenteados, nós queremos ser celebrados. Nós queremos que todo mundo fale da gente, mas nunca foi sobre a gente, sempre foi sobre ele, querido. Quem abriu mão da sua glória foi ele. Quem sofreu morte de cruz foi ele. Quem ressuscitou dos mortos foi ele, é sobre ele. Sabe, Deus divide muita coisa com a gente, mas tem uma coisa que Ele não divide. Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o senhorio é a Ele. Ele é o rei, o trono está ocupado, Ele é o todo-poderoso, Ele é o rei dos reis. A Ele seja a glória para sempre, na minha vida, na sua vida, nessa igreja. Amém, amém, aleluia, aleluia. Aleluia, a glória dele, a glória dele. Pedro podia ter dito: fui eu, não foi ele não, foi ele, foi o Senhor. Um discípulo de Cristo sempre aponta para ele. Sabe, querido, quem quiser a glória da terra vai acabar perdendo a glória do céu. Quando os fariseus oravam nas praças públicas, Jesus diz em Mateus 6, quando vocês forem orar, não sejam como eles, porque eles já receberam a recompensa deles. Mas o Pai, que os vê em secreto, os recompensará. Os recompensará. Mas em último lugar, e talvez o momento mais marcante desse texto, os pescadores de homem renunciam o que for necessário para seguir a Jesus. Irmão, o grande momento é agora. Porque Pedro achou que o que Jesus tinha para fazer era apenas uma pesca maravilhosa. E ele estava ali constrangido. Aí Jesus diz para ele assim na versão de hoje: ô Pedro, você não viu nada ainda, Pedro. Aqui, colocar peixe no teu barco, isso é mole. Mas deixa eu falar, Pedro, o que eu tenho para você não é uma pesca maravilhosa de peixes. Eu te chamei através do que está acontecendo para ser um pescador de homens. Quando Jesus fala com Pedro, ali ele já estava visualizando Atos 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro é o primeiro pregador da história da igreja. E aquele pescador da pesca maravilhosa agora ganha 3.000 almas para Jesus com uma pregação. Ele foi um dos principais apóstolos da igreja do primeiro século. Jesus, quando vai edificar a igreja, ele diz: e você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Não é que a igreja foi edificada sobre Pedro, a rocha é Jesus. Mas ele diz assim: você é uma coluna importante para a igreja. Você vai ser o primeiro pregador da igreja. Você vai ser um plantador de igrejas. A igreja do primeiro século vai ser marcada por aquilo que eu vou fazer através da sua vida. Mas para isso, Pedro, você vai precisar deixar as redes, deixar o barco, vai precisar entregar a tua empresa. Para viver de fato o plano maior que eu tenho para você, você vai ter que realizar uma renúncia maior do que simplesmente entrar no mar e pescar.
Sabe, irmão, a tua fé é do tamanho da tua renúncia. O que impressiona a Deus não é como que você prega bem, como que você toca bem, como que você serve bem, como que você faz dinheiro bem. Isso não impressiona a Deus, não. O que impressiona a Deus é o quanto você está disposto a renunciar em prol de obedecer. Isso toca o coração de Deus, irmão. Renúncias maiores abrirão caminho para obras maiores. E é isso que estava acontecendo ali. Ele disse, pescador de homens. Pescador de homens. E qual foi a resposta de Pedro? A resposta de Pedro foi, aqui, Senhor, já que eu vou fechar a empresa, deixa eu só garantir que vai ter FGTS nessa jornada contigo aí. Ele falou assim, Senhor, vai ter plano de saúde, é assim, é apartamento ou enfermaria? Eu vou receber dia 5 ou dia 10, Senhor? Foi isso que Pedro fez? Sabe o que o texto diz? Que imediatamente ele deixa os barcos, as redes, ele não vai nem em casa falar para a mulher, irmão. Deve ter dado problema depois, né? Ele simplesmente segue Jesus e ele vai. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Jesus está nos chamando numa celebração como essa, a gente fica assim, mas será que se eu fizer isso, o que vai acontecer lá em casa? Será que se eu me posicionar, o que vai acontecer com meus amigos? O que vai acontecer com a minha rede social, com meus clientes? O que vai acontecer? E a gente começa a procurar um motivo para não dizer sim, para a renúncia que Ele nos chama a viver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem renuncia, vive com Deus, o que aqueles que não renunciam jamais vão viver. Eu nunca vi alguém que renunciou algo por Deus se arrepender. Eu nunca vi, irmão. Eu nunca vi. Deus estava alinhando a jornada de Pedro. Ele estava dizendo, Pedro, eu tenho algo muito mal para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que Deus está te chamando a renunciar hoje? Será que é um relacionamento? Será que é uma fé dos seus antepassados que até hoje te aprisiona? Será que Ele está te chamando a renunciar é algum ministério menor porque Ele tem algo maior para você? Eu não sei o que é. Eu só sei que Deus está chamando essa igreja a um nível de renúncia hoje.